Muito bem. A história e a trajetória da Tecna, ela se dá talvez há 40 anos atrás. Apesar da nossa empresa ter de 11 para 12 anos de idade, há 40 anos atrás quis o destino que eu me especializasse na área da construção civil, principalmente em residencial de alto padrão. E assim foi durante toda a minha vida profissional. Chegou um determinado momento que não era mais possível eu enfrentar os desafios que eram propostos a mim sem a participação de mais pessoas. E quando eu fazia faculdade, há muito tempo atrás, eu li um livro que um repórter perguntou. Ele fez um livro no sentido, ele perguntou para grandes empresários, para CEOs, para pessoas que tiveram sucesso na vida, qual o segredo dele ter chegado naquele ponto. Eu nunca me esqueci da resposta que um dos entrevistados deu. Foi a seguinte: se cercar de pessoas melhores que você no que você se propõe a fazer. Quis o destino, e Deus foi muito bom comigo, de ter colocado ao meu lado pessoas as quais eu não teria como elogiar de forma breve, mas quero apenas deixar registrado que não é apenas no aspecto profissional, é no aspecto moral, no aspecto do convívio diário, do conhecimento técnico. Tudo isso se viu reunido para que há 14 anos atrás, eu numa reunião, num Réveillon, inclusive na casa do proprietário dessa residência, não nessa da residência, na segunda residência que eu tinha feito para ele, eu tivesse proposto para essa pessoa, que é o meu sócio, né, o Fábio Oliveira, para a gente montar uma construtora. Então, numa noite de Réveillon, numa festa, ele falou: "Você está falando sério?" Eu falei: "Estou falando muito sério." Ele falou: "Então vamos chamar nossas esposas para a gente, de fato, externar isso daqui e ouvirmos as opiniões." Então a Tecna nasceu dessa admiração que eu tive por ele, tenho até hoje. Apesar de eu ser o mais velho da empresa, eu respeito muito os mais jovens. Nossa empresa é uma empresa muito jovem, muito jovem. Eu diria que a faixa etária dos nossos engenheiros gira em torno de 30 anos para menos. Porém, todos eles têm uma capacidade impressionante de trabalho, uma capacidade imensa de aprender, e algumas coisas de valores eu procuro passar para a nossa empresa, para todos os nossos colaboradores. A gente não sabe tudo, e a gente ter a mente aberta e o coração aberto para a cada dia aprender e assimilar é uma coisa que faz um crescimento muito grande. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu nesses últimos 12 anos, parece um sonho. Um sonho muito bom que aconteceu. Então, para mim é motivo de muito orgulho poder falar desta empresa que hoje representa, sob o ponto de vista profissional, a essência de tudo que eu sempre sonhei fazer na vida. São vários diferenciais. Eu vou de fato tentar me concentrar nos principais. O conhecimento técnico, eu diria que é quase uma obrigação na área do que a gente faz. Você se propor a fazer residências, prédios, centros médicos, UTIs, restaurantes, é um grande desafio, tecnicamente falando. Mas isso, eu tenho certeza absoluta que muitos têm. Nosso país é grande, cheio de profissionais altamente capacitados e competentes. O que diferencia, então, haja visto que eu coloco isso como uma condição mínima para você começar a operar nessa área? Eu acho que uma coisa importante, a integridade
de caráter, de personalidade e de correção é uma coisa que deve nortear toda a nossa vida. Então, quando eu conheço um novo potencial cliente, eu o trato com esse ponto de vista. Ou seja, você está começando um relacionamento, você está tendo uma conversa comercial, sim. Uma conversa técnica, às vezes não, porque o cliente não tem ideia do desafio, do que vai acontecer. Mas quando você se coloca numa postura onde o cliente pode confiar no que você está dizendo, isso faz toda a diferença. Então eu diria que um dos maiores diferenciais da Tecna é a gente se colocar na posição do cliente e entender, pelo ponto de vista do cliente, o que ele gostaria de receber. E a gente atua a partir dessa premissa, principalmente para poder fazer frente aos nossos desafios. As demais, eu poderia citar de ordem técnica, de ordem de conhecimento de mercado, das empresas às quais se podem confiar, dos processos os quais são seguros, das opções do que se deve adotar para a resolução de um ou outro desafio. Esse assunto é infinito. É infinito. A gente poderia gastar horas, talvez inúmeras reuniões para se conversar sobre isso. Mas muitas vezes não é isso que o cliente quer saber. Não é isso que o cliente quer sentir. O cliente quer sentir o seguinte: essa empresa está do meu lado? Essa empresa de fato entende o que eu preciso? Essa é uma empresa a qual eu posso confiar? A partir do momento que o cliente se convence desses fatores que eu acabei de citar, o restante é tudo muito fácil para resolver. Então eu acho que um dos nossos grandes diferenciais é: você, cliente, pode confiar na nossa empresa. Nós lhe entregaremos o produto o qual você sonhou. Veja, como a Tecna se adapta a isso? Eu citei anteriormente o fato da gente procurar ser uma empresa de mente aberta, de olhos abertos e de coração aberto. Isso facilita muito as coisas, porque apesar da gente procurar no dia a dia entregar o melhor possível, e eu acredito francamente que a gente entrega sempre o melhor possível, o mundo é muito dinâmico e as novidades, elas são diárias, tá? O fato da gente ter uma empresa jovem nos facilita nisso daí. Eu procuro ter uma cabeça muito jovem no sentido de aprender. Eu tenho, de fato, uma curiosidade juvenil para os novos processos que nos surgem. Porém, é uma característica dos mais novos serem curiosos. Essa curiosidade, quando ela está amparada por um conhecimento técnico sólido e por uma diretoria a qual eu pertenço, mas não sou o único, que tem experiência, que já viu muita coisa acontecer, tanto dando certo quanto dando errado, isso nos dá segurança para sempre poder afirmar que nós estamos sim atualizados aos processos de vanguarda hoje, seja na área administrativa, na área de controle, na área de segurança do trabalho e, justamente por essa nossa postura, isso nos permitiu trabalhar com os maiores arquitetos do Brasil, não só de Brasília, mas do Brasil. Então isso nos assegura que nós estamos cercados por uma equipe de campeões, equipe que de fato sabe muito bem o que está fazendo. Então esta casa, por exemplo, que nós estamos visitando aqui, ela evidentemente não é mérito apenas da Tecna, ela não é mérito apenas da nossa empresa, ela é fruto de um projeto de arquitetura muito robusto, de uma pessoa que também está no mercado há muito tempo. Então, tudo isso nos deixa muito seguros para abraçar novos desafios. E sim, para nós é muito bom
ter um desafio, porque a gente se sente nesse afã de resolvê-lo. E no final, depois de tudo que acontece para isso se realizar, existe sim um motivo de felicidade que a gente divide com o nosso cliente. Os nossos clientes, de fato, quando termina o processo e entram nas casas ou nos outros imóveis que a gente constrói, é um momento inesquecível. Uma casa técnica é a realização de um sonho, de várias pessoas. O proprietário, os clientes, um dia sonharam com determinados aspectos, uma casa, uma residência, uma sala, uma piscina, um jardim, enfim. Ele sonhou. Esse sonho ele compartilhou primeiro com um arquiteto, um estúdio de arquitetura. Esse estúdio de arquitetura transformou isso em projetos, em desenhos, em imagens, em filmes, em especificações de arquitetura, de materiais de acabamento, que por sua vez nos foi passado. Quando a gente recebe esse sonho em forma de projeto, começa o nosso grande desafio. Eu me perdi na pergunta. Qual foi a pergunta? Pois bem. Então, o que é uma casa técnica? Uma casa técnica é a concretização de um sonho. Porque, veja, todos nós sonhamos. E é muito bom sonhar grande. Evidentemente que nós, numa determinada idade, temos um sonho. À medida que a gente vai amadurecendo, esse sonho ele também vai tomando novas dimensões, novas proporções. Então veja, nós estamos dentro de um imóvel que é um grande sonho. Mas esse grande sonho ele tem a proporção também em clientes que muitas vezes não desejam esse tipo de imóvel. Tá? Então, o que é uma casa técnica? É a soma, falando sob o ponto de vista da engenharia, de conjuntos de estruturas de concreto, de alvenaria, de sistemas de impermeabilização, de sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, enfim, de sistema de climatização. Tecnicamente falando, é um emaranhado de muitos sistemas. Mas isso não responde o que é uma casa técnica. Eu diria sim que a principal característica de uma casa técnica é o cliente ver o que ele sonhou diante dele, realizado. Isso é uma casa técnica. O grande segredo da técnica, o grande segredo, são as pessoas que dela participam. São todos excepcionais no que fazem, todos, sem exceção. Essa sinergia que a gente tem, ela contagia, ela é contagiante. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho quando eu olho para os nossos colaboradores, para os nossos amigos que acabam se tornando amigos, haja visto o convívio diário, que a gente vê o brilho nos olhos, que a gente vê a empolgação. A alegria contagia. Eu penso na nossa empresa como um ambiente extremamente saudável, edificante, respeitador. E não sou apenas eu que vejo isso. Os nossos clientes percebem isso. E quando dessa percepção, as demais coisas acontecem. Então eu acho que um grande segredo da técnica são as pessoas que dela participam. Bom, a mensagem que eu posso dar para as pessoas que pretendem construir com a técnica é a seguinte: todos vocês são profissionais muito competentes na área que atuam.
Não vou dizer que chegaram lá, porque essa vida nossa é um caminhar sem fim. Mas sim, tem condições sim de ir atrás de um sonho. É muito importante que ao procurar a nossa empresa, vocês saibam que vocês vão poder continuar com a vida normal que vocês têm, se dedicando ao seu trabalho, à sua família, aos seus filhos, enfim, a sua rotina normal de vida que lhe permitiu ter sucesso. Que todo o restante, nós nos responsabilizamos. Tudo. Desde que a gente recebe o projeto e faz a primeira visita ao terreno, onde será construído o imóvel, até o momento onde a gente finalmente entrega as chaves da casa com o manual do proprietário. Não se preocupem, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. Podem confiar na nossa empresa. A relação da técnica com os estudos de arquitetura, eu diria que ela é um dos motivos que me traz alegria. Porque é um time. O resultado final de uma residência de alto padrão, ela não pode ser atribuído a pequenos detalhes ou a pequenos processos. Não, é um grande processo, onde esse relacionamento ele se faz diário e a depender da dimensão da residência que nós estamos construindo, podemos dizer que isso ultrapassam 24 meses. 24 meses você consegue sim desenvolver um relacionamento muito estreito, onde, volto a dizer, os parâmetros que norteiam são a retidão, a correção em todas as abordagens em relação a projetos, a fornecedores, a tudo. Tudo isso a gente consegue compartilhar com os estúdios de arquitetura, com os seus arquitetos e arquitetas. O resultado final de uma casa, ele é sim muito fruto desse relacionamento. Boa pergunta. Qual a diferença de começar uma obra e terminar uma obra, não sob o ponto de vista óbvio, né? Que no princípio nada existe e que no final existe uma casa. Não é esse o ponto. Eu diria que é você ficar diante de um desafio, a palavra certa é essa, é um desafio, o qual você sim tem competência para resolvê-lo, porém ele não deixa de ser um desafio. Então o primeiro sentimento é: caramba, que casa bonita, que coisa legal, puxa, tudo isso, nossa, que projeto, hein? Que balanço, nossa, que laje, que piscina, enfim, essa é a primeira sensação. A gente de fato se apaixona pelo projeto. É muito diferente de uma construção de um prédio comercial. O prédio comercial ele tem outros desafios, mas ele não tem esse componente de emoção e de sonho que você está vendo diante dos seus olhos, um sonho. Aquilo é um sonho. O papel aceita tudo. O vídeo, haja visto das tecnologias modernas, você consegue modelar qualquer coisa e deixar aquilo em pé. Mas transformar aquilo em realidade é um desafio que nos empolga. Então o primeiro sentimento é esse. A partir do desafio que a gente teve, se sentir empolgado. E o sentimento da entrega de uma casa, para nós, ele é um sentimento de realização. Mas este não é o mais importante, apesar de ser muito importante. O mais importante é a gente ver nos olhos do cliente a felicidade o qual a gente pôde participar da vida dele. Isso é muito interessante. Eu diria que no primeiro sentimento, o desafio do que foi proposto, e o sentimento final é de alegria, parte relativa à nossa empresa, mas principalmente relativa ao cliente.
dele ter chegado lá ao sonho que um dia ele ousou sonhar.